notícias. Roda a vinheta aí, Mr. Para comentar algumas das principais notícias do dia, eu convido, não, na verdade é ele que me convida, né, para assistir o desfile, né, de cultura, de visão de mundo, meu querido amigo Valério Campos, jornalista dos Bão. O que você traz para a gente aí? Ótima semana para você, querido. Obrigado. Oi, Ernesto, beleza? Boa tarde para você, a toda a nossa valorosa audiência. Eu queria começar fazendo uma homenagem, Ernesto, se você me permite. Na sexta-feira, a gente falou aqui da novela Roque Santeiro, porque a gente comparou a viúva porcina ao deputado Aécio Neves. Ela foi viúva sem nunca ter sido, e o Aécio renunciou à candidatura a presidente sem nunca ter sido candidato de verdade. Pois ainda falando em Roque Santeiro, infelizmente, nós perdemos nesse fim de semana o grande ator Rui Rezende, que fazia o papel de lobisomem na novela Roque Santeiro. A causa da morte não foi divulgada, mas ele estava hospitalizado há mais de 10 dias. O Rui vivia desde 2019 no Retiro dos Artistas do Rio. Ele é um daqueles casos de grandes artistas que não têm o reconhecimento merecido. Porque além de novela, ele fez grandes trabalhos do teatro, do cinema, filmes de muito sucesso como Dona Flor, Menino Maluquinho, Quarupi. Ele poderia ter ficado protagonista, poderia ter sido protagonista, ficado rico e famoso. Mas ele mesmo dizia que não era de nenhuma turma e que se sentia uma espécie de bicho do mato, porque nasceu no interior de Minas Gerais e era da roça. A gente pode definir Rui Rezende como um operário da arte, aquele artista que transforma qualquer papel em um grande desempenho, mas não é lindo, não é loiro de olhos azuis, por isso nunca fez o papel de mocinho. Então fica aqui nossa homenagem ao grande Rui Rezende, Ernesto. Muito bem, meu querido Valério. Eu acompanhei. A gente falou aqui na sexta-feira, né? Roque Santeiro, para mim, foi uma das, né, principais obras das telenovelas produzidas ao longo dos anos. E o Rui Rezende, como você falou, né? É um cara, um artista daquela prateleira mais alta e que nunca teve, também nunca fez muita questão de ser, né, aquele protagonista, né, de celebridade, etc. O Brasil perde, a arte brasileira perde, e o povo brasileiro perde muito com a partida do Rui Rezende, 88 anos, que os deuses que cuidam tão bem dos artistas continuem cuidando desse gigante aí. Muito bom, Perfeito. Querido Valério. É o que nós desejamos. É isso aí, Ernesto. Eu não sei se você sabe, se o nosso público sabe, mas existe aí uma entidade chamada Abrazel. Vem a ser a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Pois a Abrazel investiu mais de R$300 mil para impulsionar anúncios em defesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após ele frear a tramitação da PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. Essa informação foi publicada na Folha de São Paulo, é uma apuração do nosso colega Rafael de Cunto. O repórter Rafael fez essa apuração. Então ele descobriu o seguinte, que foram patrocinadas publicações no Instagram e no Facebook elogiando a decisão de Alcolumbre de adiar a votação da proposta que o governo do presidente Lula tanto defende, a sociedade defende, os trabalhadores, enfim. Então os anúncios patrocinados aí pelos bares e restaurantes diziam que essa medida do fim da 6x1 exige um debate mais amplo sobre seus impactos econômicos e sociais. E um deles dizia que a decisão do Alcolumbre representava um gesto de liderança, responsabilidade e coragem, porque mudanças dessa dimensão não deveriam ser aprovadas sem ampla discussão. Em outro anúncio, havia uma imagem do Davi Alcolumbre com a frase "O trabalhador está com você", além de vídeos de discursos em que ele criticava a tramitação acelerada de propostas do Congresso e dizia que o Senado não pode ser uma casa carimbadora da Câmara. E não só o Alcolumbre foi homenageado aí pelos bares e restaurantes.
A campanha incluiu a defesa de 38 parlamentares contrários ao fim da escala 100 por 1, como o deputado Joaquim Passarinho, o senador Rogério Marinho, do PL, e um deputado chamado Luiz Gastão, do PSD. Agora eu te pergunto, Ernesto, você viu aí algum trabalhador saudando a decisão do Alcolumbre de ser contra os trabalhadores? Como é que chama essa entidade aí? A Abrazel, Abrazel, né? Abrazel. Rapaz, mas eu vou falar uma coisa, viu? Por isso que a gente precisa ficar muito atento. Você, nosso telespectador, internauta, nós precisamos ficar atento com as informações que a gente recebe. Porque imagina só, você está lá no teu Instagram, tal, no teu Facebook, daqui a pouco você vê lá o povo elogiando. Aí você fala, pô, que bacana, né? Olha só, a manifestação dos trabalhadores. Né? Aí você vai ver uma espontânea, entidade de né, classe. Espontânea, né? Espontânea, porém paga. 300 mil reais, meu amigo. Não é brincadeira, não. O que menos anda, voa, rapaz. Exatamente. Boa, viu? Boa trazer essa notícia aí pra gente, querido Valério. Vamos em frente, meu amigo. Então, para encerrar, né, que já são quase 6 horas, está frio lá fora, eu não posso andar lá assim, sem proteção. Eu não sou privilegiado como você. Você, aliás, falou mais cedo aí, você cometeu um ato falho, né? Você falou que o cabelo estava semi-pintado. Era penteado, que pintura aí penteado, não, eu falei pintado? Não, pintado. Você falou pintado, esse cabelo aí é natural. Mas, enfim, vamos falar aí. Estamos falando de malandragem, né? Nós estamos falando de picaretagem, vamos ao rei da picaretagem. A Entre Investimentos e Participações, que financiou o filme Dark Horse, aquele sobre o Jair Bolsonaro, fez 14 transferências para uma empresa investigada por lavar dinheiro do PCC. Foram 28 milhões de reais, repassados entre 2024 e abril do ano passado. É o maior volume de recursos destinados à empresa ACX ITC Tecnologia no período. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, a ACX ITC integra a rede de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do PCC. Agora vem o detalhe relevante. A empresa está registrada em nome de um laranja, um senhor que contou aos policiais que foi abordado em um campo de futebol com a proposta de receber R$5 mil em troca de ceder seu CPF para assumir a empresa. O homem trabalhava com a venda de pipas por meio de rifas. Então, no papel, a Entre Investimentos pertence a Antônio Carlos Freixo Júnior. Mas, segundo a Polícia Federal, Freixo era usado por quem? Por Daniel Vorcaro, como laranja, para realizar pagamentos, ocultar patrimônios. Foi através dessa empresa que o Vorcaro repassou 61 milhões ao Flávio Bolsonaro, aquele que não pode mais visitar o pai, e esse dinheiro seria para financiar o filme Dark Horse, mas sabe-se lá, não é, Ernesto? Olha, Valério, eu fico impressionado, cara. São 28 milhões a informação que você está trazendo agora. Mas, gente, é dinheiro que não acaba mais. Nós somos num tempo, né, Valério, que os escândalos que a gente noticiava era R$100 mil, que já era um absurdo, né? R$100 mil, R$150 mil, ficava todo mundo, gente, agora é de 28 milhões, né, para cá, para lá, 60 milhões para o filme, mais 70 para terminar o filme. É uma loucura isso. Querido Valério Campos, muitíssimo obrigado pela tua participação. Nós vamos ver o resultado da nossa enquete agora. Você votou hoje, Valério, na nossa enquete? Não? Votou, né? Sim ou não? Como é que foi o teu voto aí? Agora você precisa me lembrar a pergunta. Sim, peraí, que a gente já... tem como pôr a enquete aí, ó. Pode pôr lá mesmo, ó. A ação do Flávio deve levar a justiça a endurecer as condições de prisão de Jair Bolsonaro. Qual foi o teu voto? Ernesto, pois é, Eduardo Querido está me lembrando aqui, eu não posso revelar porque é secreto, né? Mas se eu fosse revelar, eu diria que sim, que tanto deve endurecer que o filhinho não pode visitar o papai, né? Já é uma coisa. E o filhinho também está sendo investigado por propaganda eleitoral antecipada, Ernesto.
Eita, nós, muita água vai passar embaixo dessa ponte. Beijo grande, Valério. Obrigado, querido. Até boa amanhã. noite. Boa noite, meu irmão. Vamos lá para nossa enquete, então. Agora pode pôr aí na tela, por favor. Aí, ó, a ação de Flávio Bolsonaro deve levar a justiça a endurecer as condições de prisão de Jair Bolsonaro. Para 85% da nossa audiência, sim. Para 15%, não. Muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui no TVT News segunda edição, pela participação, mensagens. Não deu para a gente ler todas as mensagens, mas amanhã tem mais. A gente se encontra 4 da tarde. Tchau!